Em 2026, a reforma tributária saiu do noticiário e entrou no sistema de emissão de notas fiscais do seu consultório. Não é figura de linguagem. A NFSE, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no Padrão Nacional, já está em implantação obrigatória. O Receita Saúde, o sistema da Receita Federal que cruza os rendimentos declarados por médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas e nutricionistas com o que esses profissionais de fato receberam, está ampliando o rastreamento em tempo real. E o prazo para que empresas do Simples Nacional tomem uma decisão estratégica sobre o que fazem a partir de 2027 fecha em setembro deste ano. Não em 2027, em setembro de 2026. O problema não é a reforma em si. O problema é que a maioria dos profissionais de saúde está navegando nesse cenário com informação fragmentada, genérica e, em muitos casos, equivocada. Ouviram falar na redução de 60% na alíquota para o setor saúde e entenderam isso como uma notícia definitivamente boa. Viram algum post nas redes sociais explicando o IBS e o CBS em termos tão abstratos que saíram sem entender nada aplicável. Ou perguntaram para o contador e receberam uma resposta que respondia à pergunta errada. Este vídeo não é sobre a reforma tributária em geral. É sobre o que a reforma muda especificamente para profissionais de saúde. Médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas. Considerando o regime em que você provavelmente está hoje. O que acontece com quem está no Simples Nacional, com quem está no lucro presumido e com quem ainda atua como pessoa física. Nos próximos minutos, você vai entender o mecanismo real da reforma, a contradição que a maioria ainda não percebeu, e o que você precisa fazer ou decidir agora, enquanto ainda há tempo para tomar a decisão certa. Antes de entrar nos números, é preciso separar duas coisas que estão sendo confundidas constantemente: o que já está acontecendo agora e o que vai acontecer daqui a alguns anos. Porque a reforma tributária não é um interruptor, é uma transição com cronograma definido, que vai de 2026 até 2033. E confundir as fases é exatamente o que está gerando a maior parte da desinformação que circula sobre o tema. Este é o ano de testes. A partir de agora, os dois novos tributos, a CBS, que é federal e substitui o PIS e o COFINS, e o IBS, que é estadual e municipal e substitui o ISS e o ICMS, já aparecem nos documentos fiscais. Mas as alíquotas são simbólicas. 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. E a lei prevê dispensa do recolhimento efetivo para quem cumprir as obrigações acessórias corretamente. Traduzindo, em 2026 você não vai pagar o novo imposto, mas vai precisar escriturá-lo, informá-lo corretamente nos documentos fiscais e adaptar o seu sistema de emissão de notas para o novo padrão. Isso não é detalhe operacional menor. É onde os primeiros problemas vão aparecer para quem não se preparou. A partir de 2027, o PIS e o COFINS são extintos, e a CBS começa a ser cobrada de verdade. A substituição total do ISS pelo IBS acontece de forma progressiva até 2032, e somente a partir de 2033, o sistema antigo estará completamente extinto e o novo modelo plenamente em vigor. Isso significa que por 7 anos, de 2026 a 2032, você vai conviver com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo. Um pagando os tributos antigos que ainda estão vigentes, outro já escriturando e começando a pagar os novos. Essa sobreposição é o período de maior risco de erro, de pagamento duplicado, de perda de crédito e de enquadramento incorreto. Paralela à reforma do consumo, existe uma mudança que afeta diretamente os profissionais de saúde que ainda atuam como pessoa física, o Receita Saúde. Este sistema da Receita Federal cruza os recibos emitidos por médicos, psicólogos, dentistas e outros profissionais de saúde com o que esses profissionais declaram no imposto de renda. O objetivo é eliminar a diferença entre o que foi recebido e o que foi declarado. Uma discrepância que, para muitos profissionais, existe há anos sem que eles soubessem que estava sendo registrada. Em um cenário de maior fiscalização e cruzamento automático de dados, organização financeira e controle rigoroso de recibos e notas deixam de ser boas práticas
e viram requisitos para não ter problema com o fisco. A alíquota cheia dos novos tributos ainda não está definitivamente fixada. As estimativas do Ministério da Fazenda apontam para algo entre 26,5% e 28% como alíquota padrão do IBS e CBS combinados. Esse número final ainda pode ter ajustes. O que já está definido em lei, especificamente nos artigos 128, 130 e 131 da Lei Complementar 214 de 2025, é o fator de redução para o setor saúde. E é exatamente sobre esse fator que precisamos conversar. A LC 214 de 2025 definiu que serviços de saúde têm direito a um fator de redução de 60% sobre a alíquota padrão do IBS e da CBS. Isso inclui consultas médicas, serviços odontológicos, atendimentos de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, serviços laboratoriais, diagnóstico por imagem, transporte de pacientes e assistência a idosos e pessoas com deficiência. A lei é específica e deixa de fora serviços como estética e alguns procedimentos cosméticos que não têm caráter assistencial. O mecanismo funciona assim: se a alíquota padrão do novo sistema for 27%, o setor saúde aplica 40% dessa base, ou seja, paga como se a alíquota fosse 10,8%. Considerando as projeções mais recentes, a alíquota efetiva para serviços de saúde deve ficar entre 10,6% e 10,92%. Para fins de cálculo, vamos usar 10,92% como referência, que é o número que emerge de uma alíquota padrão de 27,3% com redução de 60%. Esse é o número que aparece nos títulos, nas reportagens, nos posts de contadores nas redes sociais. Setor saúde terá alíquota de cerca de 11% no novo sistema. E a leitura imediata que a maioria faz é menos imposto. Mas há uma variável que esse número não revela por si só. Ele não diz nada sobre quanto você paga hoje. E quanto você paga hoje, dependendo do regime tributário em que está, pode ser significativamente diferente de 10,92%. Em alguns casos, mais alto. Em outros, muito mais baixo. Existe também outro componente novo que a reforma traz para profissionais com estrutura PJ, o sistema de não cumulatividade. No novo modelo, é possível descontar créditos de IBS e CBS pagos na compra de insumos, equipamentos e serviços usados na atividade profissional. Para um consultório que compra materiais, equipamentos médicos ou odontológicos, ou que paga por serviços tributados, esse crédito pode reduzir o imposto a recolher de forma relevante. Mas, e este é um ponto que quase ninguém menciona, aproveitar esses créditos exige registro correto, documentação adequada e controle preciso de cada nota de compra. Crédito tributário que não é registrado corretamente é crédito perdido. E crédito perdido é imposto pago a mais sem que você sequer saiba. Vamos agora ao ponto que este vídeo existe para explicar. Para entender o impacto real da reforma no seu negócio, você precisa saber em qual dos 3 cenários principais você se encontra hoje. E para saber isso, precisa conhecer seu regime tributário atual e, se estiver no Simples Nacional, uma variável chamada fator R. O fator R é simplesmente a proporção entre o que você paga como folha de pagamento, incluindo o seu próprio prolabore, e o faturamento total do negócio. Se essa proporção for igual ou superior a 28%, você se enquadra no anexo 3 do Simples. Se for inferior a 28%, você cai no anexo 5. A diferença entre esses 2 anexos é significativa e vai definir se a reforma tributária é uma boa ou má notícia para você. Esse é o perfil do profissional de saúde que paga o próprio prolabore em valor relevante em relação ao faturamento, ou que tem funcionários e uma folha que representa mais de 28% da receita. No anexo 3, a alíquota efetiva começa em 6% para faturamentos menores e pode chegar a pouco mais de 19% para faturamentos mais altos, mas na faixa de renda típica do público deste canal, entre R$ 8.000 e R$ 40.000 mensais,
a maioria paga entre 6% e 11% efetivos sobre o faturamento. Com a reforma, a alíquota de referência para o setor saúde passa a ser aproximadamente 10,92%, considerando apenas o IBS e o CBS. Isso não elimina IRPJ, CSLL e contribuição previdenciária, que seguem existindo. Para quem hoje paga 6% ou 7% no Simples Anexo 3, a reforma significa aumento. A redução de 60% produziu uma alíquota que ainda é maior do que o que esse profissional paga hoje. Esse é o paradoxo. O setor foi beneficiado em relação ao regime padrão, mas não em relação ao Simples Nacional bem enquadrado. Aqui, o cenário se inverte. O anexo 5 se aplica quando a folha, incluindo o Prolabore, representa menos de 28% do faturamento. É o perfil típico do profissional que tem baixa folha em relação ao que fatura. O médico de alto faturamento com estrutura enxuta, a psicóloga que atua sozinha, sem sócio nem funcionário, mas com agenda cheia. No anexo 5, a alíquota efetiva pode chegar a 15,5%, 17%, até próximo de 20%, dependendo da faixa de faturamento. Com a reforma, sair de 15% ou 17% para aproximadamente 10,92% é redução real. E ainda com a possibilidade de aproveitar créditos sobre insumos, algo que o Simples hoje não permite na mesma medida. Para esse perfil, a reforma tributária é genuinamente boa notícia. No lucro presumido, a tributação sobre consumo, ISS, PIS e COFINS, gira atualmente entre 5,65% e 8,65%, dependendo do município e do serviço prestado. Parece menos do que 10,92%, mas o cálculo muda quando se considera o sistema de créditos. No novo modelo, o profissional PJ no lucro presumido poderá descontar IBS e CBS pagos na aquisição de equipamentos, insumos e serviços tributados, algo que hoje, na prática, não existe da mesma forma. Um consultório com volume relevante de compras tributadas pode, com gestão adequada dos créditos, ter carga tributária efetiva inferior ao que paga hoje no lucro presumido, mesmo que a alíquota nominal pareça maior. Esse é o cenário de maior risco e o de maior impacto imediato. O profissional de saúde que atua como PF e recebe por recibos já está no radar do Receita Saúde. A partir de 2026, a NFSE Nacional amplia esse rastreamento. Quem presta serviço de forma habitual está cada vez mais próximo de ser tratado como contribuinte do sistema de consumo, mesmo sem CNPJ. E na pessoa física, os rendimentos seguem a tabela progressiva do imposto de renda, podendo chegar a 27,5% apenas de IR para faturamentos relativamente comuns. A abertura de CNPJ e a escolha do regime correto, para muitos perfis, representa economia tributária relevante, muito além do que o profissional imagina. A conclusão é única e inevitável. Não existe resposta genérica para a reforma vai ser boa ou ruim para você. Existe uma resposta que depende do seu faturamento, do seu regime atual, da sua folha de pagamento, do seu volume de insumos e de como está o enquadramento do seu CNAE. Se o que você acabou de ver faz sentido, e se ficou claro que a resposta certa depende dos dados do seu negócio específico, o próximo passo não é genérico. É uma análise do seu caso. O diagnóstico gratuito de 30 minutos que está na descrição deste vídeo existe exatamente para isso. Olhar para o seu faturamento real, o seu regime atual, o seu perfil de despesas e mostrar o que a reforma significa na prática para você, sem estimativas, sem promessa de resultado idêntico ao do vizinho, sem compromisso, sem venda forçada. O link está na descrição. Se a reforma tributária for um tema que precisa de resposta no seu caso específico, é o próximo passo natural. Diagnóstico claro. Agora, ações. 2026 é o ano de adaptação, não de pagamento pleno, mas de decisão. O que você definir ou deixar de definir até dezembro vai determinar quanto imposto você paga pelos próximos anos. Aqui está o que cada perfil precisa fazer. Primeiro,
Verifique se seu CNAE está corretamente enquadrado como serviço de saúde. O acesso à alíquota reduzida de aproximadamente 10,92% no novo sistema depende de enquadramento correto. E CNAE incorreto significa perda do benefício. Isso não é algo que o sistema corrige automaticamente. Segundo, entenda o seu fator R atual. Se a folha representa menos de 28% do faturamento e você está no anexo 5 pagando 15% ou mais, a migração para lucro presumido ou a adequação do Prolabore para mudar o enquadramento dentro do Simples pode representar economia real já em 2027. O prazo para tomar essa decisão é setembro de 2026. Depois disso, a opção fica travada para o ano seguinte. Terceiro, adapte o sistema de emissão de notas para o padrão nacional da NFSE. Não é opcional. A obrigatoriedade está em implantação progressiva em 2026. Sua prioridade é mapear quais despesas e insumos do seu consultório ou clínica geram créditos de IBS e CBS no novo sistema. Equipamentos médicos e odontológicos, materiais de consumo, serviços tributados contratados para a atividade. Tudo isso pode gerar crédito. Mas crédito que não é registrado corretamente é crédito que não existe para o fisco. Isso exige controle financeiro operacional detalhado. Não apenas emissão de nota e entrega de documentos para o contador. Cada compra precisa ser categorizada, documentada e escriturada de forma que o crédito possa ser aproveitado na apuração. A pergunta que você precisa responder ainda em 2026 não é: preciso abrir CNPJ? Essa decisão já deveria ter sido feita. A pergunta real é: qual regime tributário é o correto para o meu faturamento atual e projetado? Porque abrir um CNPJ no regime errado pode ser pior do que permanecer na pessoa física. A escolha entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real depende de simulação, não de intuição nem do que o colega fez. De 2026 a 2032, 2 sistemas tributários coexistem. Isso significa que qualquer erro de escrituração, uma nota com CNAE incorreto, um crédito não registrado, uma apuração de CBS que não reflete corretamente o fator de redução, se acumula silenciosamente. Esses erros não aparecem na conta bancária, aparecem em uma autuação anos depois, quando o valor corrigido e com multa não tem mais nada a ver com o erro original. O contador resolve a apuração mensal e entrega as obrigações fiscais. Mas o monitoramento contínuo, garantir que cada nota está correta, que cada crédito está sendo aproveitado, que o enquadramento continua adequado conforme o faturamento muda, é gestão financeira operacional. São coisas diferentes, e confundi-las durante o período de maior complexidade do sistema tributário brasileiro em décadas é um risco real. A reforma tributária não vai esperar você ter tempo de entender ela com calma. O que você decidir ou deixar de decidir nos próximos meses vai definir quanto imposto você paga pelos próximos 7 anos. Não é exagero, é o cronograma que está em lei. Vamos recapitular o que você entendeu hoje. A reforma já está em vigor, não com alíquota cheia, mas com obrigações acessórias reais que começam agora. A NFSE nacional está em implantação. O Receita Saúde está cruzando dados. E o prazo para tomar decisões sobre regime tributário fecha em setembro. A redução de 60% para o setor saúde é real. Mas o que ela significa na prática depende inteiramente de onde você está hoje. Para quem está bem enquadrado no Simples Anexo 3, pagando 6 a 8%, a alíquota reduzida de aproximadamente 10,92% é, paradoxalmente, um aumento. Para quem está no Anexo 5 ou no lucro presumido com carga atual de 15 a 17%, é uma redução genuína, especialmente quando se adiciona a possibilidade de crédito sobre insumos. E para quem ainda atua como pessoa física, o sistema está se tornando progressivamente mais rígido no rastreamento e, mais importante, estruturalmente desvantajoso conforme o faturamento cresce. Não existe resposta certa que vale para todo profissional de saúde. Existe a resposta certa para o seu caso.
O que define essa resposta não é teoria, é simulação com dados reais. O seu faturamento, o seu regime, a sua folha, as suas despesas dedutíveis, o seu KNAI. Você passou anos construindo competência técnica na sua área. A decisão de quanto imposto você vai pagar nos próximos 7 anos não deveria ser tomada por falta de informação, por seguir o que o colega fez ou por não ter tido acesso ao conteúdo técnico que separa as variáveis com a precisão que elas exigem. O contador resolve o passado. O financeiro operacional vive no presente. E é o que vai garantir que você esteja no regime certo, com o KNAI correto, aproveitando os créditos que a lei prevê e sem acumular erros silenciosos no período de maior complexidade tributária da história recente. Delegar esse monitoramento não é abrir mão do controle. É ter alguém que faz isso de forma estruturada, enquanto você cuida do que realmente exige a sua atenção: os seus pacientes. O diagnóstico gratuito está na descrição. Se este vídeo revelou alguma variável que você não estava monitorando no seu caso, é o próximo passo. E se você quer continuar acompanhando o que a reforma tributária muda especificamente para profissionais de saúde ao longo de 2026 e 2027, com a mesma profundidade e sem atalhos genéricos, inscreva-se no canal. Tem muito mais pela frente.